que uma pessoa faz vai graduá-lo para uma missão específica, para uma função específica. Então nós podemos dizer que o estudo, ele gradua e ele dá autenticidade à missão que aquela pessoa, a partir do estudo, vai cumprir. Quando alguém estuda determinada área, você o via como fulano de tal, mas depois de graduado você o vê como profissional naquela área. Você antes não o tinha como alguém confiável naquela área, mas agora, depois de passar por essa graduação, você o vê como profissional e você confia no trabalho que ele vai exercer. Por exemplo, psicologia. São 10 semestres, 5 anos de estudo, mas não somente a teoria, mas a prática. A prática é colocada também nesse tempo, para que o profissional ele possa exercer com maestria e seja confiável. Obrigado, Regina. E eu fico pensando se nós não damos uma ênfase muito grande às matérias, à ciência humana, e talvez minimizamos o valor da palavra e do conhecimento da palavra. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para o seu coração. Primeira, como estaremos qualificados para desenvolver a vida eclesiástica sem conhecer a palavra? Se eu fosse desenhar uma planta, um projeto para você, eu tenho certeza que por mais que eu tivesse condições para elaborar algumas ideias, eu não poderia assinar um projeto e não teria a capacidade que um engenheiro, um arquiteto teria, porque não sou qualificado, porque não passei pelo estudo e pela prática. Então, não passo de curioso. Não passo de curioso, posso ter experiência, mas não sou capacitado. Irmãos, como nós nos qualificaremos para desenvolver a vida cristã sem conhecer a palavra? E segunda pergunta, como o nosso trabalho cristão será autenticado, será autêntico, sem que tenhamos conhecimento do Deus para quem nós trabalhamos? Como eu vou exercer a vontade de Deus se eu não conheço o Deus que expõe para mim a vontade dEle? Como eu serei reconhecido como servo de Deus se eu não conheço a vontade desse Deus que eu digo servir? É muito sério. E é por isso que eu quero conversar um pouquinho com você, pelo Espírito Santo do Senhor falando ao seu coração, acerca da importância da escola bíblica. E eu não estou falando da escola bíblica dominical, porque não importa o dia. A escola bíblica pode ser dominical, amém, mas pode ser na segunda ou na terça ou na quarta, não importa o dia. O importante é que a igreja retire na sua agenda um tempo específico para aprender a palavra, para estudar a palavra, para se graduar na palavra. Jesus vai dizer-nos em Mateus 22, 29, e esse é o texto que Deus separou para nós. Mateus 22, 29. Estamos esses dias sem projeção, mas logo, logo, se Deus assim nos abençoar, vamos estar projetando os textos novamente, como eu gosto de fazer. Mateus 22, 29.
Encontrou, diz amém. Glória a Deus. Convido você então a se colocar de pé. Eu leio assim: Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pai, fala conosco, através da Tua palavra, as Escrituras. Trabalhe o nosso coração e convence-nos com a Tua palavra pelo poder que há em Ti. Em Cristo te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos investir no que pudermos para fazer da nossa escola uma referência. Mas muito mais do que apenas ser referência como escola, mas sermos referência de vidas transformadas pela palavra. Amém, igreja? E a escola bíblica, ela é uma ferramenta de Deus. Já falei isso esse ano algumas vezes. A escola bíblica é uma ferramenta de Deus para aprimorar os nossos conhecimentos, o nosso conhecimento bíblico, enriquecer-nos com as experiências de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes que estão descritos aqui, que cometeram atos gloriosos e que cometeram atrocidades, mas vidas que hoje são exemplo para nós. Mas muito mais do que uma letra fria que conta a história de pessoas. O Espírito Santo vivifica esta palavra para que ela possa ser mais atual do que o jornal de hoje de manhã. Como um pregador do passado diz, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Nós precisamos olhar para esta palavra e entender a importância de colocá-la, guardá-la no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas esconder a palavra é exatamente conhecê-la e poder guardá-la no coração. E se um dia formos pegos de surpresa como a Ucrânia, em uma guerra que nos impossibilite de ter nas mãos essa palavra, que todos nós a tenhamos no coração, porque daqui de dentro ninguém pode tirar, daqui de dentro ninguém pode apagar, daqui de dentro ninguém tem condições de inutilizar a palavra em nós. A escola bíblica, ela também nos qualifica para nós cumprirmos a nossa missão. E ela também vai autenticar o nosso trabalho realizado aqui. Se eu conheço a palavra e se eu experimento o poder da palavra, então eu sou qualificado e o meu trabalho é autenticado por Deus, é carimbado por Deus. Escuta. Primeiro, não estudar é um erro. Não estudar é um erro. Jesus é quem vai dizer isso. Ele está falando num contexto. Estou trazendo para o contexto da igreja, para a necessidade da igreja. Não cair no erro. Não cair no erro de desconhecer a palavra, de tendo oportunidade de ter a palavra nas mãos, não fazer bom uso dela. Então, sempre erraremos, se fizermos opção de não estudar a palavra, sempre erraremos. Erraremos, irmãos, quando furtarmos de nós mesmos esta oportunidade de alcançar maturidade através da palavra. Você conhece a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Você conhece os personagens bíblicos?
Você conhece a vida, a história do povo hebreu? Você conhece? Irmãos, todos nós estamos buscando, e estamos numa caminhada de conhecimento, como Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas nós não podemos parar, conheçamos e prossigamos. E a escola bíblica é uma ferramenta para esse prosseguimento. Poucos de nós aqui falando da IBA, talvez poucos de nós terá a oportunidade de cursar uma faculdade de teologia, o seminário bíblico. Mas todos nós temos acesso à escola bíblica. Todos nós podemos nos graduar dominicalmente, semanalmente, na palavra, estudar temas importantes, fazer perguntas, questionar, buscar compreender mais as coisas de Deus, e nós não podemos continuar errando. Erramos se não nos esforçamos para aprender e para inculcar na mente da nossa família a palavra. Moisés, em Deuteronômio, ele vai dizer assim, capítulo 6, versículos 6 a 7, diz assim, você conhece o texto: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado-te e levantado-te. Escuta, Deus está dizendo aqui, há uma responsabilidade nas mãos do pai, nas mãos da mãe, em instruir o filho, em inculcar a palavra, em fazer conhecido o Deus maravilhoso que a Bíblia traz. A escola bíblica, ela vem para auxiliar a família nesse papel de doutrinamento cristão. A escola bíblica, ela vai ajudar-nos, é uma ferramenta de auxílio da família, porque o que talvez eu não coloquei ali em casa, o que eu não falei, a escola bíblica vem completar, ela vem trazer um pouco mais, ela vem solidificar no coração do menino, no coração da menina, no coração do pai, da mãe, a palavra de Deus. Se eu tenho a responsabilidade, se você tem a responsabilidade de fazer conhecida essa palavra, primeiro para os domésticos da fé e fechando os domésticos da fé, principalmente os da sua casa. Se nós temos essa responsabilidade, a escola bíblica, ela é uma ferramenta auxiliadora nossa. Então, exponha-se ao conhecimento da palavra através também da escola bíblica, né? Muitas vidas, escuta isso importante, Deus falou-me muito ao coração, muitas vidas se encontram hoje escravizadas, muitas vidas, mesmo membros de igreja, encontram vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus espera delas. Muitas vidas ainda precisam ser libertas de muita coisa, muito oprimida, muito cheia de pesos e cargas. Mas por quê? E eu digo para você, olha, a falta de conhecimento da palavra tem muito a ver com isso. O não realizar com ênfase a vontade de Deus, o não cumprir cabalmente o papel de igreja hoje, tem muito a ver com o desconhecimento da palavra. Porque a Bíblia vai dizer-nos assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo que fará de nós, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, livres para adorar o Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, é sem dúvida alguma o conhecimento da palavra desse Deus. Escuta, Jesus orando por seus discípulos no capítulo 17 de João, ele vai dizer no meio da oração:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo: Deus Pai, separa os teus discípulos, separa a tua igreja, santifica-os, né? Separa-os na verdade, separa-os para viver a verdade, separa-os para andar na verdade. E qual verdade? A tua palavra é a verdade. Quando eu injeto esta verdade no meu coração, então nada mais poderá me deter na minha caminhada. O medo não vai mais me deter, porque o Senhor determinou que eu não preciso temer. O abandono não mais me deterá, porque Ele estará comigo todos os dias, e essa certeza não será apenas uma letra morta, mas será verdade na minha mente e no meu coração. Não temerei mal algum, porque entenderei que Ele está comigo. Ficamos apreensivos, nos sentimos tristes, ansiosos em alguns momentos, é verdade, somos humanos. Mas estas coisas nunca nos tirarão da presença e da companhia de Deus e da alegria no Senhor, porque entendemos que nada pode impedir-nos de estar na presença dEle. Nada pode impedir a nossa vitória, ainda que agora eu não possa ter vitória dentro de uma situação, ainda que agora no meu coração e no meu desejo aquilo que aconteceu e que está acontecendo não pareça vitória, mas nada poderá impedir a vitória que o Senhor tem para mim e a vitória que eu conquistei em Cristo Jesus, que Ele quem conquistou por nós. Nós conheceremos então a verdade nos libertará. Nós precisamos conhecer esta verdade da palavra e sermos transformados pela palavra. A palavra do Senhor nos diz a Bíblia, que ela gera limpeza, que ela traz limpeza para a nossa alma, para o nosso coração, que ela pode varrer da nossa mente pensamentos ruins, que ela pode limpar o nosso íntimo de sentimentos e ressentimentos que prejudicam a nossa vida, que prejudicam a nossa alma. A palavra nos limpa. Jesus disse outrora, capítulo 15, versículo 3 de João: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando nós roubamos de nós a oportunidade de aprender a palavra, roubamos de nós a oportunidade de sermos limpos também de tantas coisas que estão tentando nos impedir na nossa caminhada. Eu entendo e consigo fazer conexão com Hebreus, quando o escritor de Hebreus vai dizendo assim: deixando todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus está falando ali através do escritor. Olha, nós precisamos deixar os embaraços, os pesos, as coisas que nos impedem de correr a caminhada. Essa carreira proposta por Deus para nós. Somos a igreja do Deus vivo, estamos aqui com propósito, não vivemos sem propósito, não nascemos apenas para morar onde moramos e para ter o emprego que temos. Não apenas isso, irmãos, não apenas para expressar esta vida biológica, mas nós nascemos em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós nascemos segundo o nascimento no Espírito, exatamente para fazer e para corresponder à vontade daquele que nos deu vida. E o Senhor nos chama nesta manhã a nos permitirmos ser limpos. O que te impede ainda? O que está sendo peso, embaraço para os teus passos na sua carreira cristã? O que está como pecado que você precisa lançar fora? Olha, deixe que a palavra te limpe, deixe que esta palavra ela te mostre o caminho, deixe que esta palavra ela coordene os teus passos de forma acertados na presença e na vontade do nosso Deus. Estamos cometendo um crime contra nós mesmos, estamos vivendo a autossabotagem quando
impedimos o nosso ser, o nosso coração, de receber a palavra. E o segundo ensinamento que eu quero trazer ao seu coração: não estudar a palavra é um erro. E outro erro que o texto vai dizer é não praticá-la. Porque Jesus disse assim: olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Está dizendo assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras, errais não conhecendo o poder de Deus. Mas que poder de Deus é esse? Qual seria esse poder? Como eu posso deixar de errar então, conhecendo esse poder? Simples a resposta: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus está exatamente no obedecer a palavra. Porque a palavra, ela deixa de ser letra morta e passa a ser poder de Deus, quando ela deixa de ser apenas uma leitura, apenas uma frase, apenas um texto decorado, para ser conduta. Quando ela passa a ser conduta, quando ela passa a ser vida, quando ela faz parte de mim, quando eu creio nesta palavra, então ela é o poder de Deus. E por que ela é o poder de Deus? Porque ela transforma a minha vida, porque através dela eu permito que Deus, Ele transforme o meu coração, Ele redirecione a minha vida, a minha visão, os meus passos. É poder de Deus, porque esta palavra me direciona para a vida eterna. Tira os meus pés do pecado, ela me constrange a me entregar a Cristo, porque Ele me amou primeiro. Nós precisamos olhar para esta palavra e não permitir perder-nos a oportunidade de crescer, de experimentar esse poder. Conhecer a palavra, como talvez os fariseus, conhecer a palavra como os escribas. Muitas vezes Jesus foi censurado por esses homens, Jesus foi perseguido por esses homens, mas Jesus também os censura, falando exatamente sobre essas questões, do desconhecimento que eles tinham da palavra, sendo eles tidos como doutores da lei, porque não resolve apenas conhecer a palavra, porque a palavra sem vida prática, a palavra não sendo em nós viva, ela nunca será poder de Deus. Mas quando ela é poder de Deus, ela transforma, ela liberta, ela gera cura. Então eu posso crer naquilo que a palavra diz, eu posso tomar posse daquilo que a palavra diz, eu posso manifestar a glória de Deus como a palavra de Deus nos diz. Eu posso crer que o Espírito Santo fará porque a palavra de Deus me diz. Então eu posso ter fé que eu não preciso contar apenas com as coisas que eu vejo, mas preciso principalmente contar com aquilo que eu não vejo, mas que está dentro da alçada daquele que tudo pode. Não podemos errar. E dentro desta questão, irmãos, hoje pensando na nossa escola bíblica, como nós precisamos de fato dar ênfase a essa escola, como nós precisamos valorizar esse tempo, e como Deus Ele espera que isso aconteça, de fato, Ele espera. O apóstolo Paulo declarou outrora dizendo, lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Interessante demais esse texto, né? Quando nós falamos que poder de Deus, a Bíblia como poder de Deus, a palavra como poder de Deus, erramos quando não conhecemos o poder de Deus, como Jesus disse. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, a palavra, o evangelho é poder de Deus para todo que crê. Ou seja, quando passa a ser vida, quando passa a ser crido de fato e vivido, se torna poder de Deus. Ela só é poder de Deus quando eu não tento encaixá-la dentro da minha vida, mas quando eu me encaixo no molde que ela é. Essa é a grande questão.
não queira encaixar a palavra dentro da tua vontade, dentro dos teus propósitos, não queira encaixar a palavra nas decisões que você já tomou por si mesmo. Aí depois você fica tentando achar um texto que possa, de alguma forma, te dar autoridade para você dizer, é de Deus na minha vida. Mas se encaixe na palavra e permita que ela faça isso. Escuta mais, terminando já. A escola bíblica, ela é auxiliadora, então, para que eu possa adquirir esse poder. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, ele fala literalmente com Timóteo, tenha visão, tenha ênfase e dê ênfase na escola bíblica, no estudo da palavra. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não pare com a escola bíblica, não pare com a escola bíblica. 2 Timóteo 2:2, Paulo diz a Timóteo assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Timóteo foi aluno de Paulo, mas Paulo não para o seu ensino ali, ele está falando, olha, você precisa transmitir esta palavra a pessoas idôneas para que elas possam ensinar a outros. Ou seja, dê continuidade à escola bíblica, porque isso é estudar a Bíblia. Continue estudando a palavra e fortaleça o coração de outros para que eles tenham a mesma condição de ensinar. E nós estamos hoje vivendo um tempo em que nós precisamos ser estas vidas condicionadas para o ensino. Nós precisamos ensinar a palavra, porque Deus lhes tem revelado amém? Deus tem revelado ao meu e ao seu coração. E a escola bíblica é uma ferramenta em grande importância na nossa vida, para esse crescimento. Então Deus está dizendo para nós, Timóteo, não para de ensinar. Mas Paulo se foi, Timóteo se foi, os alunos de Timóteo se foram, mas foi exatamente essa perseverança no ensinar e no aprender que fez com que a palavra chegasse a mim e a você. Mas hoje é a nossa vez de fazer com que a palavra chegue em outros. Mas como eu falarei daquele de quem eu não conheço? Como exercerei o poder naquilo que não creio, ou naquilo que desconheço? Você vai ser cheio do Espírito Santo e vai cumprir sua missão nessa terra, se você conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Se você permitir que esta palavra seja o poder de Deus para você a partir do momento em que você obedece essa palavra, então ela passa a ser poder de Deus na minha vida, porque ela transforma a minha caminhada. E é isso que Deus espera de você. Vamos deixar de ensinar, vamos deixar de aprender, vamos cair no erro, como Jesus declara aqui? Espero que não. Espero que nós tenhamos propósito no nosso coração de aprender e de crescer e ser cheio do poder de Deus para operar as maravilhas que Ele tem para nós nessa terra e nesse tempo, em o nome de Jesus. Glória a Deus.